Boa tarde a todos, estamos ao vivo agora, na verdade ainda antes de meio-dia, né, então ainda é bom dia, né, 11h45, 15 para meio-dia agora no Brasil, tá? E hoje nós estamos com um tema um pouquinho diferente, tá, do nosso costume. Hoje a gente tá botando um pouco mais para quebrar, tá? Quebrar o gelo, quebrar a cabeça, a consciência, né, para abertura, para o despertar da nossa consciência. E mostrar mais uma vez a importância do nosso trabalho, dentre outros trabalhos também, na verdade não é somente o nosso, mas eu acredito que pela minha identidade, pelo meu modo de mostrar um trabalho, a minha obra, seja bem interessante e talvez até complete outros trabalhos por aí, tá bom? Alguns começando, outros já com alguns anos, tá? Assim como o meu, já tem alguns anos. Mas agora, nesse ano de 2010 até o ano de 2012, nós vamos evidenciar um pouco mais e mostrar um pouco mais de razões e motivá-los, vamos dizer assim, tá? A conhecer um pouquinho melhor o nosso trabalho e notar tal importância, tá bom? Para que serve o trabalho da Rosita? Para que serve esse trabalho de conscientização? O que é, na verdade, a conscientização, né? Então, o ato de conscientizar é trazer consciência, trazer ciência de alguma coisa. Tá bom? Não é ciência numa simples informação propriamente, mas trata-se de algo um pouco bem maior. Então o termo conscientização, tá? Não se trata somente de meio ambiente, né, ecologia, né? Normalmente vocês levam esse termo, né? Ai, olha, vamos nos conscientizar, não podemos jogar o lixo em tal lugar e tal, vamos jogar... Tudo bem. Mas até... para esse tipo de conscientização, nós temos que atentar por um motivo muito forte, que é a crença. O que você crê? O que você permite crer? O que você acredita? Automaticamente no que você acreditar, você vai se basear e vai construir normalmente algo em cima daquela base. Então, por isso hoje na limpeza energética, ontem excepcionalmente nós não ministramos a limpeza energética costumeiramente nas terças-feiras, tá? Então hoje, quarta-feira, tá? Acredito que durante o inverno eu vou trocar o horário, mudar o horário, tá? Então não vai importar muito, porque o que importa é que a gente também faz a gravação, né? Então muitos, né, graças a Deus, tendo a gravação, vai optar por assistir e vai fazer sua limpeza energética e vai usufruir da mesma forma e não vai atrapalhar em nada, tá? Mas quem gosta de participar e às vezes reclamava porque é muito tarde, aquela coisa toda, agora tem oportunidade, principalmente quem estuda na parte da manhã ou quem estuda na parte da tarde e quer ir bem legal, né, pro seu compromisso aí, tá bom? Bom, gente, vocês viram o tema, né, de hoje, a abordagem. E eu gostaria de falar sobre os formadores e exploradores das crenças. Porque nós nos baseamos pela crença. Crença de nossos pais, crença de uma cultura, de uma sociedade. Na verdade, a cultura, ela é construída toda em base de uma crença. Não é verdade? E os nossos pais vivem a partir de uma crença. No que elas acreditam, né? Eles acabam mostrando o que eles acreditam ser melhor pra gente ou não é verdade? E isso acaba influenciando a gente de uma maneira correta ou não, né? Para nossa vitória, para o nosso bem-sucedimento, né? Para o nosso real, vamos dizer assim, nosso real trajeto de vida. Tá? Isso é muito importante como um preventivo também, tá? Então, bom dia, Rui. A gente estava falando até pouco tempo, na verdade. E agradeço a presença do Rui Manuel, tá? Ele é de Portugal, atualmente ele está na Suíça, né? E ele é um dos participantes. Eu vou dizer uma coisa para vocês, sabe? Dá orgulho o nosso trabalho. Quando eu digo orgulho, não é um orgulho de ego, né? Mas sim do ato de orgulhar, de se sentir bem, se sentir satisfeito pelo sucesso e bem-sucedimento daquela pessoa, tá? O que acontece é que, obviamente, eu tenho meu trabalho, então quando eu vejo as pessoas se saciando do nosso trabalho, tendo proveito, explorando o máximo, perguntando, participando e vendo principalmente os efeitos positivos na vida dessa pessoa, pra mim é uma autorrealização. Tá? É o meu trabalho, então pra mim é tudo de bom.
Eu me sinto totalmente gratificado. E o Rui, dentre outras pessoas, é uma dessas formas de me sentir gratificado. Que é uma pessoa que ela é muito esforçado, esse rapaz, e o fruto desse esforço, tá? Tão tremendo, tá dando, graças a Deus, um resultado fantástico na vida dele, tá? E consequentemente na minha também. Só peço desculpa a uma leve gripe, tá bom? Então perdoe os cough-coughs, tá bom? Não dá pra disfarçar ou evitar ou cortar, tá? Durante a gravação também, na hora da edição, eu não corto absolutamente nada. Então eu deixo na íntegra mesmo a gravação, não corto nada. Então me perdoem, tá? Normal, tá bom? Sou um ser humano também, não é verdade? Tá? Não é porque o canal, né? Paranormal é alguém sobrenatural. Não, não é. É um ser humano, tá? Só que com algumas habilidades um pouco a mais das pessoas cujas próprias costumam cultivar falsas crenças. Então, o que significa falsas crenças? E qual é o trabalho e a importância da conscientização? A conscientização é o ato de conscientizar, é o ato de transformar, é o ato de trazer à tona a capacidade de conscientizar e questionar do indivíduo. A partir daí, do ato de questionar, ele vai ter vamos dizer assim, uma interação maior com aquilo, chacoalhar aquilo que está se dizendo ser real e verificar por si só se é realmente verídico ou não. E o que eu noto, gente, é que, infelizmente, existe uma grande exploração na falsa crença, uma fábrica de crenças, tá? Tanto na religião, né? Olha, não vai por esse caminho, olha, esse caminho é do diabo, olha, mal sabe eles que o demônio está dentro de nós, né? O céu, o inferno, o demônio, Deus está tudo dentro de nós, atuante, né? De acordo com as nossas permissões. Mas as pessoas, como querem sempre dominar as outras, porque elas se sentem mais seguras dominando os outros, né? E querem só elas, enfim, é um ato egoístico muito forte, é um ato de ego muito forte, né? Proveniente às falsas crenças dela, na verdade, elas acabam promovendo mais mentiras, né? Então, fazem as pessoas, promovem, né? Inverdades para incentivar, para estimular, para motivar com que as pessoas possam acreditar em uma irrealidade, em uma ilusão, e viver a base, se acostumando até, né? Eles acabam explorando aquela falsa crença em forma de hábito, formando um hábito. Então, vocês devem notar isso como exemplo. Há muito pouco tempo, o tomate, nossa, foi taxado como um vilão, né? Não, olha, procurem não ingerir muito tomate, porque foi comprovado cientificamente que o tomate faz mal, e tal, e tal, e tal. Depois eles mentiram tudo, né? O tomate faz bem, né? E a ingestão dele, você está trazendo vitamina C e tal, 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 e tal, tal, tal. Quer dizer, aí depois falaram do café. Olha, o café faz mal, porque não sei o que e tal. Daqui a pouco desmentiram também. Não, porque, né? Por que isso, hein, gente? Tipo, eles manipulam a gente. Por quê? Enquanto houver a falha no ser humano, no indivíduo, enquanto houver ainda, sabe, o ato falho da pessoa não questionar, não correr atrás da verdade, não investigar, né? Ela automaticamente não perguntar, né? Não pedir provas daquilo, né? Ela não pensar por si só, ela ter preguiça de ler, ela ter preguiça de correr atrás, ela vai ser manipulada, ela vai ser algo fácil. Porque se ela não se domina, ela vai ser dominada. Então, uma das variadas importâncias, tá, dentre outras, da nossa programação aqui também no Justin TV, tá? Então, existem várias utopias, sabe, várias irrealidades. Uma delas na própria religião também, né, de que nós precisamos de um intercessor aqui no plano físico para poder falar com Deus, para ser perdoado, né? E existem pessoas que, né, na qualidade de sacerdote, entre aspas, alguém posicionou ele, né, como um sacerdote, como uma sacerdote, e se sente na qualidade de excomungar até uma outra pessoa,
né? Como se fosse o próprio Deus, se acha o próprio Deus. E isso é também uma falsa crença. E pela crença, se a pessoa acreditar, isso vai acontecer. Existe também na religião, um ato, parece que com os monges, né? Não lembro exatamente quais os monges, tá? Em que linha, tá? Mas existia um ato de castigo que eles agiam baseado na crença da pessoa, que a pessoa definhava e morria se praticasse tal ato, tal atitude, enfim, né? E a pessoa, ela acreditava tanto naquilo que ela vinha realmente a falecer, como descrito realmente naquela lenda, naquela imposição. E na verdade era fruto da inconsciência dela, era fruto da crença dela. Então o alerta hoje na nossa limpeza energética é justamente isso. Aonde está a tua crença? No que você crê? Isso vai fazer toda a diferença. Tá? Toda a diferença. Porque justamente, se você crê, né? Jesus disse, não é verdade? Se você crê, vai acontecer. Se você crê que essa montanha vai sair daqui para colar, vai. Então, uns chamam de poder da mente, outros chamam de dispensação energética, mas tudo faz parte de um conteúdo cósmico. Porque nós somos imagem e semelhança do Altíssimo, de Deus. Que Altíssimo é esse? A nossa fonte de vida. E nós temos o poder de ordenar. E esse era um dos medos, né, dos mini-governantes, né, de que todo mundo tivesse esse raciocínio, né, essa consciência, né, aberta, clara, né, essa crença. Descobrissem quem somos nós, que nós temos poderes, nós temos meios, né, de qualificar melhor a nossa vida, não é verdade? Nós temos o poder em nossas mãos, nós não precisamos de ser ninguém para nos curar, não é verdade? Não precisamos de nada nem ninguém, somente do nosso Criador, que nos deu toda a capacidade de auto nos curar, porque nós já comprovamos através nós seres humanos já comprovamos através, nós interessados em conscientizar o povão, né? Nós já provamos através do próprio The Secret, tá? Que é um livro, dentre outros, tá certo? Antes até a própria metafísica, a radiestesia radiônica e tantas outras ciências paranormais, vamos dizer assim, tá? Que o ser humano, ele é capaz de se curar, ele ordena as células mortas, né? Ele ordena para que as vivas possam eliminar as mortas. É onde há o fenômeno rejuvenescimento. Só que existe uma máquina de beleza, uma máquina de vaidade, uma máquina que explora a crença. E isso, gente, lamentavelmente, faz toda a diferença também no ato familiar. Mulheres e mulheres pós-parto, tá? Fazendo cirurgias totalmente desnecessárias, tá? Vamos dizer assim, como é que chama? Restaurar, na verdade, enfim. Puxa, uma coisa que normalmente depois vai voltar ao normal, quer dizer, a pessoa, ela acaba sendo levada a não ser paciente, porque ela tem pressa de voltar a ser bonita, não é? Porque ela se sente insegura até na hora de amar. Olha como é grave isso, gente. E por causa também da falsa crença da mãe, enfim, da tutora, seja lá quem for que estiver acima dela aí e que orientou ela ou não, acaba agravando mais o quadro ainda, quer dizer, o estímulo dessa jovem mãe, tá? E os homens também estão caindo nessa da vaidade, porque a crença, né, não, eu vou atrair mais mulheres assim, não, porque olha, se eu continuar, não, entendeu? Quer dizer, existe uma fábrica, né, por detrás de um modismo muito forte, e isso acaba influenciando negativamente, sim, a vida de todo mundo. Porque você acaba crendo que a maioria vai vencer você. Não, mas todo mundo tem, né? Desde criança a gente ouve isso. Não, mas todo mundo faz isso, por que eu não posso fazer? Como se fosse uma maravilha, né? Então você acostuma tanto nisso, que amanhã ou depois tá todo mundo se jogando no precipício, né? Disfarçadamente, na verdade, quer dizer, existem muitos atos que a gente só vai comprovar que a gente literalmente se jogou no precipício, por causa da maioria, muito depois de muitos anos. Então, muitas pessoas acabam indo, né,
justamente por insegurança, porque não ouvem a si próprio, porque não aprenderam a ouvir, né? O seu corpo, né? O que seu corpo está querendo, né? Qual é a necessidade do seu corpo físico, né? Qual é a necessidade aí do teu eu, né? Da tua, né? O chamado mãe interior, aquela que cuida da gente, né? Os nossos elementais internos, aqueles que cuidam das nossas funções, batimento cardíaco, o ato de respirar, de pensar, de dormir, o nosso reloginho interno, ele não trabalha sozinho, existem elementais que trabalham, tá? Em prol dessa maravilhosa função, tá? Que é o ser humano, que é a nossa máquina humana. E nada disso estaria vivo se não fossem as nossas permissões. Então, infelizmente, tem muita gente sofrendo por causa de más crenças. Então, nosso trabalho, dentre outras funções, uma delas é, através da própria conscientização, mostrar em que nível está a tua crença, o que você está crendo. Que a partir daí você pode crescer ou não, ou diminuir. A partir daí você pode ser você mesmo e ser ter um bem-sucedimento, né? E crescer cada vez mais, se desenvolver cada vez mais, ser alguém de verdade, tá? De dentro para fora, porque é assim que a realidade se confirma, não é verdade? E se afirma também, né? E muitas pessoas acabam, por insegurança, por medos, por vários fatores, por várias fragilidades que são alimentadas e levadas muito em conta na hora de programar a mente das pessoas, de formar falsos crentes, tá? Porque, infelizmente, tem muita gente seguindo situações, religiões, ideias, modas, que não conferem com a realidade. Entende? Não é o melhor. Não é verdade? Então, o nosso trabalho, ele dá essa oportunidade das pessoas pararem para pensar por elas próprias, serem independentes. Deus precisa da vossa independência, meu amigo, minha amiga. Sem isso, não tem condição dele falar com você, de você ouvir a voz da natureza. Tipo agora, o tempo tá meio louco, então o tempo muda, o tempo modifica. A gente quer se sentir, a gente sente a vibração das outras pessoas também, radiando energia, né? E sentimento também, e emoção também, tanto boa quanto ruim, referente também ao vamos dizer assim, a sintonia, né? A crença, tá? A falsa impressão, vamos dizer assim, tá? A falsa crença que vai um dia ruim, um dia sombrio, né? Vocês já notaram que, pô, fica um dia meio triste, né? Quando tá chuvoso, quando tá nebuloso, quando tá meio escuro, né? Por quê? Você acha que esse dia triste, ele veio da onde? Essa percepção veio da onde? Né? Da sociedade, você acaba sentindo. Por mais que a gente possa até não crer numa hipersensibilidade, ou da nossa própria, a gente tem hipersensibilidade, a gente pode sentir. E a gente acaba se influenciando com o sentir alheio também. Sabe? O próprio ato de se envergonhar, ele é opcional. O próprio ato de se sentir inseguro, ele é opcional. Porque possa ser que você não esteja tão inseguro assim, mas você ser abatido pela insegurança da outra pessoa. E isso acabar condenando o trabalho, hein? Quantos dentistas aí, quantos oftalmos aí não se sentem inseguros porque colocaram anestesia local, mas o paciente está tão inseguro, está tão amedrontado, que eles tiveram que parar. Porque eles sentiram assim, sabe, aquilo foi como um baque tremendo ali para eles. Eles não conseguiram dar conclusão, tiveram que dar calmantes para as pessoas, para o cliente, no caso, para poder continuar a fazer uma microcirurgia, né? Ou até mesmo exames, enfim. Tá? Porque acaba influenciando, quer dizer, o médico, ele está super acostumado, às vezes até um erro médico é por causa de uma insegurança de alguém ali da sala. Uma coisa impressionante, né, gente? Por isso que esse trabalho também, entre outras funções, já falamos mais uma função, né? A crença. Você crê em você? Você está seguro em você? Pô, beleza. A insegurança do outro vai vir, mas você pode optar em aceitar aquilo ou não. Porque às vezes a gente não sabe, né? Se é a gente que está inseguro, de onde é que vem aquele sentimento? Meu Deus do céu, né? Aí eu vou entrar num palco, né? Como eu já falei com vários artistas, muitos são meus consulentes,
E eles sempre falam, sempre, é unânime. Puxa, Rosita, é uma coisa impressionante, eu vou pro palco, eu tô super seguro, ou segura, né? E de repente, principalmente quando é peça nova, né, que eu vou estrear tal, eu sinto às vezes um baque, assim, uma insegurança, esse pessoal da primeira fila. Aí eu me concentro, eu faço os exercícios que você me indicou, e aí sobe aquilo na hora, eu desempenho, aí vem os aplausos, eu já relaxei, já me desenvolvi mais ainda. E a gente nota muito isso, sabe, gente? E hoje a pauta realmente é isso, tá? E descobrir, sabe, mais do que nunca, tá? Você descobrir o quanto você pode render, tá certo? E pra quem, tá? Existem trabalhos que são para multidões, porque você vai trabalhar diretamente com a multidão. Não vai servir, tipo assim, não funcionaria tão bem se você trabalhasse de um em um, né? Já tem trabalhos que para funcionar bem, só funcionam de um em um. Então, a vaidade aí é inimiga. Então você tem que ver, você tem que unir, tipo, o que você quer, tá? Tipo, como é que vai se realizar, o como vai se realizar. Pra você saber como vai realizar, não é teoria, não é estatística, tá? É você sentir, é a interação. Então, conforme você dá o primeiro passo, você sente a reciprocidade e aí você vai, tá? Experimentando. Daí parte a experiência, tá certo? Bom, deixa eu ler aqui. O Rui tá participando aqui, ele já tinha falado mais tempo, mas eu tô agora falando, tá? Ele tá dizendo o seguinte: uma ocorrência de falsa crença comprovada em vários vídeos no YouTube de um suposto avatar, Sai Baba. Vejam aqui os seus truques, as pessoas ficavam tão fanáticas que não viam os seus truques. Olha, gente, e aqui ele tá descrevendo aqui, tá? Eu, para deixar registrado aqui em vídeo pela gravação, tá? Se não tiver mais disponibilizado no chat, eu vou tentar descrever para vocês, depois vocês coloquem, tá? Olha só, é http né, www.youtube.com/watch, né, WATCH, ponto de interrogação V, sinal de igual YBLHSR 1O, né? É O ou é 0? Tentem aí, tá bom? Um dos dois, tá? 1, 0 ou O, né? 4LQ, tá bom? Mesmo ao pé delas, incrível. Falsear milagres é demais. Olha que interessante, obrigada pela participação e pela confirmação mais ainda, Rui. É de pessoas assim que nós precisamos mais e mais e mais e mais e mais. Tô hiper super satisfeita com você, tá? E espero realmente que você faça agora, no pós-consulta, que ele também, obviamente, ele começou como um participante, um mero participante, começou aqui realmente no Janssen TV, através da limpeza energética, fez religiosamente tudo que ele pôde fazer e sentiu necessidade, porque ele já estava bem legal, sentiu necessidade de aproveitar um pouco mais o nosso trabalho através da nossa consulta completa, fez ontem, tá? E fiquei muito contente, muito feliz. E agora tá, obviamente, curtindo o pós-consulta dele, que é um mês, não é verdade? E é gratuito, graças a Deus, não é verdade, tá? E é isso, gente. Agora, é impressionante como a gente é levado muito, a gente é programado demais a desconfiar da gente, né? Não, você imagina, né? E se você notar, a dificuldade dos apóstolos da Bíblia, os apóstolos de Jesus, e Jesus teve muita dificuldade com eles, de ensinar eles a curar e tudo mais, né? Porque eles eram muito seguros. Por isso que eles precisavam do azeite para curar. Jesus não precisava, mas ele sim. E para expulsar demônios também, não é verdade? Então, na verdade, o expulsar demônios aí era os de fora, porque os de dentro atuavam. E para que os de dentro não atuassem mais, a presença do próprio azeite, que são as fraquezas, né? Demônio do medo, né? Enfim, várias formas aí, tá? Quem explica melhor sobre isso é a religião do Tao, filosofia do Tao, tá? Que eu convido a todos levarem em conta e muito a sério, como matéria didática para estudar mesmo, para vocês poderem explorar cada vez mais o trabalho da Rosita em todos os aspectos sentidos, tá? E a partir daí poderem perguntar cada vez mais, entende? E incentivar cada vez mais. Eu fico com a maior dó das pessoas que infelizmente ainda estão tão cegas
que ficam presas a rótulos, a títulos. Elas, tipo assim, às vezes o cara ali na esquina que prega a palavra de Deus, ele é muito mais de Deus, muito mais capacitado em ministrar um curso do que uma pessoa intitulada, né, com vários diplomas. Mas e agora? A pessoa está tão presa a isso, ela está tão ligada ao falso valor, e às vezes até por isso que a vida dela não dá certo, tá? Que ela, em vez de sentir, puxa, onde é que eu posso colher maior informação, melhor informação, né, para eu poder continuar a minha peregrinação, não é verdade? Me encontro comigo mesmo e atuar comigo mesmo. E a gente nota isso, sabe, gente? Puxa vida, a gente aprende com um monte de gente, não é verdade? E nos mundos internos também. Nos mundos internos nós estamos cheios de mestres, vamos dizer assim, anônimos. Pessoas que não fazem a menor questão de ficarem divulgando seus nomes, né? Ah, eu sou isso, ai que grande. Não, eles fazem o trabalho deles, eles são os últimos, porque eles sabem que eles vão ser os primeiros. Então, com a máxima humildade, eles promovem o melhor sempre, tá? Então, a gente nota mesmo, sabe, essa dificuldade, às vezes, das pessoas em acessar os próprios livros, né, dentro de si. Porque todo acesso a todo livro, a todo conteúdo, está dentro de nós, né? De onde é que surgiu a faculdade? De onde surgiu a primeira faculdade? Então, tudo isso deve ser levado em conta, principalmente se você está tendo dificuldade no desenrolar, tá? Da sua, vamos dizer assim, de uma profissão, né? Puxa, Rosita, caramba, eu não consigo desempenhar minha profissão. Será que aí faz várias faculdades e não consegue? Por quê? Porque não tem segurança. Não se joga, sabe? Não arrisca, sabe? Não se sentiu útil naquilo. Não viu ainda a função. Então, essa é uma das funções do nosso trabalho também, tá? Fazer com que você desenvolva um elo com você mesmo, respeito, tá? E um diálogo com você mesmo. Você tem que ter um diálogo, você tem que ter uma interação com você mesmo, tá? Porque aí, a partir daí, você vai acessar o seu próprio livro, né? E a partir disso, né? A partir desse conhecimento, você vai, enfim, ficar invencível, né? Ninguém vai te segurar mais, né? Que esse é o medo das pessoas aí que tem um baita de interesse em promover falsas crenças na gente. Então tem muita ilusão, a sociedade é cheia de ilusão, cheia de dogmas, cheia de tabus, né? E nós temos que ficar bem atentos enquanto a isso, tá? Agora, obviamente o ato de questionar é tudo, né, gente? Tá? A gente tem que saber questionar, tá? Tipo, uma pessoa competente, um líder competente, eu vou falar logo diretamente, antes da gente ministrar nossa limpeza energética, tá? Eu ouvi no CQC o ex-presidente Fernando Henrique, respeito muito ele, fantástico, muito útil. Eu acho que todos são úteis, tá? Só que unidos são melhores ainda. Não divididos. Então, quando começam as críticas, começa a divisão. E onde começa a divisão, começa, infelizmente, a abrir espaço e passagem às coisas horrorosas que a gente vê aí, que é falta de fiscalização, corrupção. Tudo isso é fruto de uma desorganização, de uma discórdia, tá? O inimigo, ele utiliza da discórdia, ele promove a discórdia. O inimigo está dentro de nós, não adianta a gente ficar, é fora, não, é dentro, tá? É lógico. E se você não der espaço, o negócio não vem. Tá? A interação é dentro e fora. Porque existe dentro, tá fora. Tudo que tá dentro, tá fora. E se o fora vem nos atacar, alguma coisa dentro está chamando. Vamos eliminar, vamos conhecer, vamos eliminar. Vamos identificar para poder eliminar. E para identificar precisa de permissão, precisa de boa vontade, precisa de estudo, não pode ter preguiça, enfim, né? Tá? E eu vi ele claramente, o Fernando Henrique, criticar o Lula, né? Assim, aí a moça pergunta assim pra ele, né, do CQC, né? Por sinal, ó, parabéns pra ela, fantástico, maravilhosa, né? Eu achei que eles acertaram muito em colocar aquela moça pra fazer parte da equipe deles, do programa deles. E aí ela pergunta, mas o senhor não vai participar dali? O que acontece, né? Eu falei assim, não, porque eu não como é que fala? Eu não corto protocolo, eu tenho educação, eu respeito a lei,
eu não sou que nem o presidente Lula que não respeita a lei e vai. Só que, gente, se não, vocês notam, tipo assim, ele se prende, né? Não, né? Já arrumou uma desculpa pra não fazer. Só que o Lula tem uma coisa maravilhosa, tá? Ele peita o negócio, ele banca. Ele não tá ligando, essa lei, falou, eu vou ignorar porque eu vou ver a atitude, eu vou ver o que mais importa. O que mais importa, é isso, então eu tô lá, acabou. Ele põe o dedo na cara e fala e já era. Ele não fica nessa, é falta de educação fazer, e aí daí, não vai mudar em nada. Quer dizer, você nota que tem pessoas que ficam presas a falsas crenças, é uma falsa crença. Vamos ter educação, mas pô, peraí, em que ponto essa educação tá me valendo a pena? Tá me impedindo de atuar? Será que não é proposital que existe essa, né, essa educação, entre aspas, né, justamente para poder impedir com que as pessoas possam, né, ultrapassar certos limites para poder se libertar? Entende? Então é assim que acontecem as coisas. E eu acho que nós devemos, gente, não é fazendo propaganda nem a partido nenhum, porque eu não pertenço a partido nenhum, sou totalmente autônoma. Mas eu tenho olhos críticos. E eu acredito que, dentre todos que cá estão, aqui no Brasil, né, candidatos à presidência, eu acho que quem tiver consciência, que vote, tá, na mulher, tá, ok? Na candidata lá do Lula. Por mais que ela não seja tão preparada assim, mas ela é mais honesta. Agora, o Serra, gente, os outros são mais despreparados, tá certo? Não tem tanto preparo. Ela já tá lá, então já tá mais ambientada. Os outros, tipo assim, os dois últimos, que sempre estão por último, né? Outra coisa, você pesquisa de voto, ou mentirada danada, é uma programação mental terrível, gente. Aquilo é uma manipulação que vocês não fazem ideia. Pesquisa. Você foi, alguma vez você foi abordado, né? Não é a todo mundo que eles vão abordar. Não é verdade? Então alguma coisa tem de errado. Estatística, não. Programação mental coletiva é o nome para isso, tá? Isso eles sabem muito bem. É uma arte, né? Tá? E uma técnica. Agora, de programação mental de massa, tá? Agora, de manipulação também. Agora, o Serra, como é que tá o mandato dele como governador, hein? Eu, por diversas vezes, tentei falar com ele pelo Twitter, ele não me respondeu. Não me respondeu, porque eu questionei. Não fui mal educada, pelo contrário, eu questionei, simplesmente questionei. Por que será que a saúde pública... O que acontece? Por que tá desse jeito? Por que o Brasil tem dinheiro para dar pro povo de fora e não tem dinheiro para a saúde pública? Por que falta médico, e eles reclamam que estão mal pagos, e reclama que não tem aparelho disso, que não tem aparelho daquilo? O que acontece? Há um desvio, é isso? Tá, então cadê a fiscalização? Né? Aí outra coisa também, tá, e cadê o governador que não sabe disso? Não sabe, não toma conhecimento? Mas ele tem um conhecimento do que está acontecendo lá no Banco Central. O interesse dele é outro. Que coisa, né, gente? Então falta aptidão. Quer dizer, um cara que não cuida nem do Estado direito vai cuidar do Brasil, gente? Não, os interesses dele são outros. Não é que nem o Lula que é povão. E outra coisa, você que tem dívidas aí, que é honesto, que está pagando aos poucos, que pretende pagar tudo, tomem cuidado, tá? Votem realmente na mulher, lá na candidata do Lula mesmo, tá certo? Porque aí é o mandato do Lula que vai continuar. Ou seja, vamos dizer assim, peraí, né? Devo, mais pago quando eu puder, quer dizer, eu sou honesto. É a garantia que as pessoas têm, tá? Porque se mudar, a coisa vai apertar, vai mudar tudo. Tá? Então, para as pessoas não serem, vamos dizer assim, não tomarem um susto. Primeiro porque não soube votar, né? Votou no vilão, não é verdade? Tá? Então tem que votar no povão. O povão que tem que ter poder. Tá certo? O Brasil ele tem muito que mudar, eu acho que a gente tem que manter esse governo aí. Tá acertando, gente. Estão acertando. Não adianta a gente dizer que não. Só que tem muita coisa que fazer.
Não dá pra fazer tudo porque, primeiro, eles não têm uma ajuda total. É muito, sabe? Cada estado parece que é um país diferente. Uma coisa impressionante. Né? Cada estado, né? E eles são resistentes. A vaidade deles é tanta. Né? Tudo tem que ter o nome deles. Eles não são capazes de ajudar. Tudo em nome da vaidade. Né? Ah, porque eu fui lá e inaugurei a estátua X. Pô, mas que raio daí? Essa estátua vai servir do quê pro povão que tá com fome ali, pomba? Não é verdade? Vai servir de quê essa estátua? Aí ficar ali se gabando por causa disso. Bom, e daí, entendeu? Quer dizer, cara assim pra ser presidente do Brasil, gente, pelo amor de Deus, vocês abrem os olhos, hein? Vê lá em quem vocês vão votar, hein? Vê lá, tá? Porque vocês têm que votar em quem está mais preocupado com o bem-estar de todo mundo. Não com o próprio umbigo, não com a própria vaidade. Então vocês têm que verificar que quem está mais apto a solucionar os problemas de todo mundo, tá certo? Tá? No que se refere à saúde pública, moradia, certo? É quem já passou por aquilo. Entende? Porque burguesinho, meus queridos, dá para contar nos dedos quem está apto a solucionar, quem tem um coração bom mesmo, tá? Tipo, muitos militares, aliás, muitos jovens, não é verdade, na época do militarismo que infelizmente foram torturados, morreram, já citei isso semana passada, né? E que infelizmente passaram por esse aperto, tá? Eles eram ricos. Só que eles, sabe, eles eram desprendidos da vaidade. Eles não davam valor àquela, sabe, aquele protocolo, né? Aquela coisa toda que prende ali. Você entra naquilo, você não se mexe, né? Você não pode nem se mexer. Você vira robô. Eles recusaram a viver aquilo e quiseram libertar. E fizeram toda a diferença, tá? E o fruto disso nós temos acesso hoje, tá? A internet, maravilha. Se tivesse ainda naquela época, a gente não teria de jeito nenhum. E talvez nem teriam inventado nada disso, desenvolvido, porque não teriam permissão. Então, se hoje, graças a Deus, quem fizeram e nós temos acesso, graças a isso, a ajuda dessas pessoas. Então, vamos votar em quem tem essa preocupação, em libertar as pessoas. E não ficar se preocupando com coisa fútil. Tá certo? Então é mais ou menos assim. E outra, cuidado com a demagogia. Muitos demagogos. Muitos. Na hora do vamos ver mesmo, não é nada daquilo. O que a pessoa fez? E olha o passado da pessoa também. Tá? Não importa se a pessoa já foi presa, não interessa. A pessoa, ela fez alguma coisa de bom? O que ela fez? Ah, então tá. Entendeu? Tá? Tem que ver mais ou menos isso. Tá? Porque tem muita gente inocente aí, sendo presa, tem muita gente aí que infelizmente tem isso, né? Da mesma forma que nas escolas tem aquelas ocorrências, né? Que às vezes a pessoa entra como laranja, a criança, né, entra como laranja, né? Às vezes leva uma culpa que não existe. Não é verdade? Não foi a pessoa, né? Não foi a criança. Mas eles carregam aquilo. Da mesma forma, às vezes acontece, gente. Tá cheio aí. No judiciário aí tá cheio. Processo, às vezes que por picuinha, por maldade, né? As pessoas levam as outras assim, às vezes até a prisão. Por quê? Porque é maldade. Só que o karma é tão grande, né, gente? Porque a vida não esquece. Aquela pessoa que sofreu aquilo, ela pode até perdoar. Mas da mesma forma que Jesus perdoou o povão, né, que crucificou ele, né, a vida não perdoou. Tá? A vida não perdoa, gente. De jeito nenhum. A vida, ela ensina enquanto ainda tiver que ensinar. Se você se arrepende de verdade de todos os seus maus atos, tá? Tipo, tá, puxa, olha, poxa, eu senti, caramba, eu fiz o mal àquela pessoa, caramba, Deus me perdoe, eu não vou fazer mais. O bom arrependido, o digno à misericórdia, é aquele que, sabe, ele se coloca numa posição de não fazer mais, ele não faz mesmo, porque ele tá convicto de que ele errou. Esse sim tem a misericórdia, porque não dá pra enganar a misericórdia. Não dá. Não dá. Tá? Ai, Rosita, eu não consigo voltar pra minha mulher. Aliás, eu não consigo trazê-la de volta. Né? Ai, Rosita, eu não consigo trazer o meu marido de volta. Puxa vida. Tem alguma coisa de errado aí. Tá? Então, às vezes, você, né? Ai, faz pra mim. Opa, peraí, você tem merecimento? Que a gente só faz se a pessoa tem merecimento. A gente vai trabalhar o merecimento da pessoa também.
vai fazer a pessoa ter merecimento. Tá? Mais ou menos assim, gente. Vamos iniciar então a nossa limpeza energética de hoje? Vamos lá então? Agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo a todas as pessoas que de alguma forma nos deram essa oportunidade, presentes ou ausentes, agradecer os elementos elementais, agradecer aos anjos, aos seres sobrenaturais, ao invisível que nós não temos ainda acesso devido à nossa forma ainda de olhar limitado. Almejamos então, meu Deus, cada vez mais trocar a visão de limite para uma visão ilimitada. Nos prepare, nos abasteça, nos fortaleça, porque nós temos toda a capacidade dentro de nós, e a partir desse preparo que está dentro de nós, nós descobrimos e redescobrimos tudo que tu tens para nos presentear. Sim, meu Deus, porque nós não precisamos viver o estado, nós podemos ver além. Nós não precisamos sentir a negatividade que há pela aparência do escuro promovido pelas nuvens negras do céu. E sim, nós podemos sintonizar no sol acima das nuvens, no sol permanente, imaculado, morno, quente. Então é por essa crença, meu Deus, desse sol imaculado, desse horizonte inalterado, é que nós vamos ficar agora. E a partir disso, nós vamos ter a nossa vitória, seja ela qual for. Seja qual for o estado, tudo permanece dentro de nós inalterado. Foi isso, exatamente isso que Jesus veio nos mostrar, essa realidade maior, essa capacidade maior, essa visão acima das montanhas, essa visão ampliada, consciência, gente. Ver além da circunstância, ver além do que estão falando, do que estão propondo, do que estão desenvolvendo. Ver por si, desenvolver essa capacidade majestosa de desenvolver por si, tá bom? Depois libere a gravação, porque agora tenho que ir trabalhar. Acompanho a limpeza mais tarde, mas com certeza o meu astral estará presente com esse fantástico trabalho. Mais uma vez, obrigado pelo excelente trabalho. Foi tão bom que ontem deve ter sido a primeira vez que fiquei sem perguntas. Qualquer dúvida após assistir a limpeza energética, contato. Fiquem com Deus. Até logo. O Rui Manuel está se despedindo, porque agora ele está na Suíça e precisa trabalhar. Os horários dele são diferentes dos nossos, tá bom? Obrigada pela participação, Rui. Rui, Deus abençoe você, tá bom? Então vamos lá, gente. Iniciar a nossa limpeza energética, como ele fez a dele ontem, em particular, não é verdade? Então tá tudo certo, tá? E é isso aí. Provando que o nosso trabalho funciona, graças a Deus, não é verdade, tá? Vamos lá então, gente. Pedimos aí a excelência presença do astral superior para que possa nos monitorar, que nós possamos purificar o nosso astral, tá? Menor e maior, tá? Então nossa aura, nosso ambiente, nosso canal, tá bom? Antes disso, vamos pedir a permissão, tá? E apoio do mestre Ramatiz e o mestre Sanat Kumara. Então vamos lá? Sanat Kumara, 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 Sanat Kumara. Cristo e Ramatiz me ajudem, Cristo e Ramatiz me ajudem, Cristo e Ramatiz me ajudem. Ramal me dê assistência, Ramal me dê assistência, Ramal me dê assistência. Cristo e Ramatiz me ajudem, Cristo e Ramatiz me ajudem, Cristo e Ramatiz me ajudem. Ramal me dê assistência,
Ramal me dê assistência. Ramal me dê assistência. Vamos trazer ar. Elemento fogo compactado através do oxigênio. O elemento purificador para dentro de nós agora. Então vamos lá? Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio, sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o espírito se esclarece e alcança maior evolução. Certo de que nos cabe fazer e pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos das forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos das forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos das forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos das forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos das forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos das forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos das forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos das forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos das forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos das forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos das forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos das forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos das forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos das forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal.
Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros a fim de repará-los e evitar o mal.
Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal.
Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e ele tenha consciência dos seus erros, a fim de repará-los e evitar o mal. Amém e graças a Deus. Bom, gente, esse exercício, tá? Esse decreto, essa oração, essa prece, essa reza, não importa o nome que se tenha, faz parte de uma religião chamada racionalismo cristão, tá? Fora de série, se vocês buscarem na internet, tá, do que se trata, é muito bom. Os livros são maravilhosos. Qualquer dia desse eu vou promover o estudo deles aqui, tá bom? De alguns deles aqui no próprio Josi TV, da mesma forma que a gente já promoveu o estudo do Bhagavad Gita como ele é, que é um livro Hare Krishna, né? Um livro hindu, tá? E faz parte do ensinamento de Krishna, né? E da mesma forma também que a gente fez o estudo também do livro dos mortos tibetanos, tá bom? Existem outros livros também que eu gostaria de ministrar o estudo aqui também nesse nosso canal, tá bom? Eu ontem, tá? Quando eu fiz a consulta completa do Rui, tá certo? Eu notei um certo interesse em especial por parte dele, tá? Pelos mantras que eu ministro, que eu sempre vocalizo, tá? E que eu não fiz ainda os tais exercícios aqui, né, para fazer parte de alguma limpeza nossa, porque a gente já tem a nossa programação, né, da limpeza em si, tá bom? E existe uma propriedade enquanto a isso, tá certo? E pelo próprio efeito, né, liberado por essa propriedade, tá? Aqui na limpeza, eu não mexi em nada, tá bom? Mas eu vou fazer alguns mantras agora, como se fosse um bônus, vamos dizer assim, tá? Uma forma de vocês depois darem uma procurada lá no YouTube, tá? No meu canal, no Rosita Eclipse. É o mesmo nome aqui no Josi TV, tá certo? Do nosso canal. É o mesmo nome, você coloca lá Rosita Eclipse, com Y, né? E você vai ter acesso ao nosso canal lá no YouTube. E nós temos alguns mantras. Do Gayatri, né, o mantra Gayatri, até com uma fontezinha artificial, mas a água projetada ali, a água caindo, né, aquele barulhinho gostoso, né, bem próprio de uma meditação, na verdade, bem fazendo parte mesmo de uma meditação bem feita, na verdade, e desse barulhinho nos cristais, obviamente, junto com a própria propriedade vocalizada dos mantras, surte um efeito, e vocês, ao assistirem esses vídeos, vocês vão receber esse efeito, tá? Isso ajudou muita gente, tá? Pré-consulta, durante a consulta e pós-consulta também. Então, eu gostaria além de, vamos dizer assim, mostrar alguns desses mantras, tá? E dizer para que eles servem, gostaria que vocês fizessem também na casa de vocês, tá bom? Como uma forma de vocês conhecerem cada vez mais a vossa respiração, dominarem cada vez mais o vosso corpo. Essa é uma das técnicas de domínio, de autodomínio, tá bom? De autocontrole. É maravilhoso, tá? Então vocês vão melhorar a concentração, tá? Quem precisa passar em concurso público, que está chateado, estressado, quem tem depressão, tá? E não sabe muito bem a causa, não descobre muito bem a causa, e ajuda muito, tá? As vocalizações dos mantras, tá bom? Obviamente os falsos, né? Aquelas pessoas que promovem, exploram
as falsas crenças, não é verdade? Criam os falsos crentes, né? Em várias utopias por aí, né? Obviamente ele sempre fala, isso daí é do mal, né? Do mal por quê, na verdade? Se faz bem, né? Nós temos a presença da vogal. Por que faz mal pronunciar o A, né? Se você for estudar o A ele permite, sabe? Ó, não é verdade? É uma dispensação dada, né, pelo A. O A exige, né, uma postura, na verdade, olha só. Né? Não dá pra ser um né? Não, tem o A exige, né? Né? O E, né? O E é mais restrito. O E é mais aqui, ó, ele vai trabalhar mais aqui, tá? O seu chakra laríngeo, tá certo? Né? O I vai trabalhar mais o seu frontal. Se você reparar na vibração do I, você fizer a mantralização corretamente, ó. Então você nota que começa a vibrar. E você nota que vibra aqui. Quer dizer, é maravilhoso isso, né? Essa percepção, na verdade, tá? O O também. Você nota que mexe aqui. Quando você pronuncia o O, né? É diferente do O, né? Da mesma forma que o E. Se a pessoa ela precisa se interiorizar mais na falar, tá? Tipo assim, emitir pensamento, tá? O E, o mantra E, né? Ele vai propiciar uma ligação maior do teu pensamento, no dizer em pensamento. E melhora a telepatia, a capacidade telepática, tá? O é para você exteriorizar, para você sentir mais facilidade ao falar. Então, quem tem problema ao falar, quem tem dificuldade, quem gagueja, é maravilhoso pronunciar, fazer a vocalização. Não tem nenhum mal nisso, gente, é ciência, pelo amor de Deus, tá certo? É que muitos religiosos usam a ciência para captar meios, certo? E depois fecham as portas para a própria ciência, né? Uma coisa impressionante, né, gente? Eles usam a coisa e dizem que aquele negócio é do mal justamente para poder prender as pessoas para eles, domínio, né? E o, né? Finalmente o mantra U, ele vai mexer com o chakra das costas, tá? Aquela ligação aqui, ó, tá? Aqui, tá? Do U, tá? Então quem sofre muito de fadiga, o mantra U, tá? É maravilhoso. Você nota que vai vibrar o teu pulmão. Maravilhoso, tá? Então vamos fazer um pouquinho desses mantras antes da gente partir, tá? Para as mantralizações. Vamos treinar para depois vocês poderem me acompanhar. Vocês aí que estão me assistindo em casa agora ao vivo. E vocês que depois, posteriormente, vão me assistir, tá? Na gravação, ou já estão me assistindo na gravação, tá certo? Então quem tá ao vivo, participa agora. Faz esse exercício para melhorar, tá bom? A sua qualidade aí de vida, tá bom? Tá? Qualidade de... Melhora até a respiração. Olha, tá um pouquinho resfriada, faz tempo que eu não mantralizo. Nessa que eu tô só um pouquinho vibrando, já parece que já dá um gásinho, engraçado, né? Aquela oxigena tudo, é maravilhoso, não é verdade? Então, eu gostaria, antes de continuar, antes da continuidade, as vocalizações, e poder apresentar um pouquinho mais também desse mundo gostoso aí pra vocês, eu gostaria de convidá-los, obviamente, tá? Mais uma vez, pro Rosita Eclipse lá no YouTube, tá bom? No nosso canal. Lá vocês vão encontrar o Limpeza Áurica, que vai unir, tá? Que é justamente esse vídeo que o Rui estava comentando ontem, né? Ai, puxa, Rosita, quais são esses mantras, para que eles servem realmente, né? Aí eu citei que um dos mantras, né, que é o Danyava, né? Danyava, Danyava, Danyavananda, Danyava, Danyava, Danyavananda, Danyava, Danyava, Danyavananda, Danyava, Danyava, Danyava.
É o mantra do perdão, é o mantra da misericórdia, tá bom? Depois vocês busquem o significado do mantra Danyava, enfim, que vai ter um baita de um significado aí, tá bom? Aí depois, com o seguinte, né, a gente vai mantralizar o mantra da mestra Kuan Yin, Namoiju 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 Kuan Yin, quer dizer, perdão Kuan Yin, misericórdia Kuan Yin, ó deusa Kuan Yin, venha, né, nos compadecer de nós, né, Namoiju Kuan Yin, 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 Namoiju Kuan Yin. E depois o Shiva, tá, que é obviamente uma das faces, né, das funções de Deus, que é a própria ação do violeta, né, a própria ação do raio aí violeta, não é verdade? A função, né, de higienização, né? Então, tipo, eu pedi, ou seja, eu me umidifiquei, né, tipo, eu pedi, eu me coloquei numa posição humilde, certo? Me despi perante a maior função que há do universo, que na verdade descreve a misericórdia, tá? Para eu ter merecimento a essa misericórdia, tá certo? Então, Danyava, não é verdade? Depois, Namoiju Kuan Yin, pedir a intercessão, né, da força maior para que haja esse propósito. Namoiju Kuan Yin, não é verdade? E depois a limpeza de tudo aquilo que foi dispensado durante esse processo. Quer dizer, se eu me permitir, né, tipo assim, ter humildade, não é verdade? Para ser retirado, né, aquele mal de mim, não é? Obviamente, tudo aquilo que está promovendo aquele mal vai ser transmutado pelo próprio efeito, né, de Shiva, no caso, certo? Então Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shivaya Namah Om, né? Aí vai, tá? Mas eu gostaria agora de voltar às vogais, porque isso é bem importante, que é a base para todo candidato a, vamos dizer assim, a vocalizar em casa, tá? Para poder treinar aí a sua respiração, sua capacidade, fortalece o pulmão, fortalece a respiração, tá? É muito bom. Vamos lá então fazer, gente? Então, o mantra A, tá? Que a gente já explica em nossos vídeos que o mantra A é o mantra de abrir a aura. Vamos lá, vamos fazer isso? Vamos acompanhar com o braço também, tá? Vamos fazer isso, tá bom? Vamos ter ânimo, vamos lá. Olha só, vamos fazer um exercício de bioenergia. Estamos trabalhando agora a nossa bioenergia, tá? Isso é uma técnica bioenergética. Vamos lá? Você nota que não é um mantra ainda. Eu estou apenas falando um A, justamente para liberar vocês. Quem nunca fez, está fazendo pela primeira vez. Vamos lá, ó. Né? Você sente alguma coisa saindo assim, abrindo assim, né? Bom, mas você tá abrindo, né? Quando você gargalha, né? É não é? Né? Não é verdade, tá? Então vamos lá, gente, agora mantralizar mesmo, vamos lá? Sempre respirando, em pé, sentado, enfim, deitado. Deitado não é muito legal não, mas é bom ter uma postura aí, tá? Alinhado, tá? Quem quiser, ó, dar uma esticadinha, vamos dar uma esticadinha aí, né? Estica dali, estica daqui, dá colar, tá? Vamos espreguiçar aí, faz aí.
3 vezes cada vogal já basta. Vocês vão notar uma diferença no decorrer da semana, tá? Mas tem que exercitar, né, gente? Tudo não dá pra ficar, né, só observando. Tem que fazer, tem que praticar, exige prática. Bom, falamos, ensinamos a função do A, falamos sobre a função do A, agora é o mantra E. O mantra E ou É, tá certo? Então, vai fazer o E, tá certo? Primeiro, né? Tá? Primeiro a gente vai fazer o E e depois a gente vai fazer o E. Só que a gente vai começar com o E e depois a gente vai pro E, tá certo? Tá? Dentro e fora, dentro e fora, tá certo? Então, vamos lá? Bom, também 3 vezes já basta, tá? Muitos vão sentir um calorzinho subindo, é a própria energia da Kundalini, ou seja, o próprio mantra já fazendo efeito, surtindo efeito, próprio exercício de respiração, tá bom? A própria técnica, né, já atuante na sua bioenergia, regulando e equilibrando os 4 elementos também, tá bom? Quem tiver uma dificuldade, tipo quem comer em excesso, quem fazer algumas coisas em excesso, enfim, quem tiver em desequilíbrio vai notar um certo equilíbriozinho, tá bom? Vai sentir até falta do desequilíbrio, tá certo? E já tá acostumado com aquela rotina ali um pouco desequilibrada, tá bom? Bom, melhora nervosismo, quem tem problema com isso, tal, melhora a concentração, melhora tudo, gente. Qualidade de vida, estamos trabalhando qualidade de vida, tá bom? Parece um pouco chato de início, mas vale a pena, tá? Agora vamos trabalhar com o mantra I. Já explicamos também no início, né, para que ele serve. Vamos lá? Relaxa os músculos, tá, gente? Relaxa o corpo. Não precisa tensionar para poder fazer, tá? Calma, relaxa, vamos lá. Que não pode soltar demais também, né? Postura, tá? Ter postura não significa ser tenso, tá certo? Vamos lá.
Agora o mantra O, tá? Bom, sabendo cada função de cada vogal, agora fica fácil de poder entender os mantras aí, promovidos por várias escolas esotéricas, na verdade, e algumas religiões também, na verdade, tá? Cujo intuito é o desenvolvimento interior, tá? O aprimoramento interior, tá bom? Então tem o mantra A1, que muitos falam que o OM, o M, né? Tem o mantra que é o N, e o mantra que é o N, tá? É bem parecido, mas são funçõezinhas semelhantes, porém distintas. Só que o OM, Deus em mim, tá? Deus em mim. Em mim. Em mim. Já o A1 já é uma outra função. Tá? Ou seja, O que quer dizer? O A é, oh, nossa, que maravilha, né? Então, através da minha abertura, não é verdade? Eu aprimoro o meu pulmão, tá certo? Pra mim. É diferente do OM. Muitos tem essa distorção. Muitos associam. Mas de tantos ficar A1, aí ficou OM. Não é isso. Não é bem isso, não. Tá? Isso é uma distorção. Tá certo? Então vamos fazer essa proposta, já que a gente já iniciou, na verdade, tá? Isso aproveitando a proposta do Rui ontem, né? Então a gente tá fazendo aqui, atender a pedido dele, vamos dizer assim, tá? Então vamos lá?
Tem o mantra Iao, tá? Vai aqui trabalhar com o chakra frontal, com o A, né? Então, aprimorar, quer dizer, eu quero ver com amplitude, tá? Eu quero ver com amplitude, né? Que existe a linguagem, o dizer, né? A gente é o tal negócio, né, gente? É o que o Gasparetto fala assim, a gente tá onde a gente se coloca, né? E nem sempre a gente sabe se colocar. Tem gente que reza, ou às vezes a gente reza e não acontece nada. E de repente a gente tem uma postura e acontece tudo. Como é que pode? Né? Ou às vezes a gente nem reza, mas acontece, né? Então, o que a gente pode dizer sobre isso? É a postura, você se coloca na coisa. Então, uma das maneiras de se colocar na situação é mantralizando. Você, o universo entende a tua linguagem, tá? Que não depende de língua, sim, linguagem, tá certo? Então, A, né? Tipo, I-A-O, né? Então puxa vida, eu quero ver amplo, porém com o coração. Né? Quero ver os mundos internos. Então é o mantra I-A-O. Vamos lá, então? E uma outra, tá, que não é bem uma vogal e sim uma consoante, mas que é empregada em alguns mantras também, algumas vocalizações, que é o mantra Isis, tá? Que é o tá? O mantra S, tá? Então é assim, ó. É engraçado que você sente nitidamente, né, que um prende, outro solta, um prende, outro solta, quer dizer, exercita, né, pulsa, tá? É um negócio fenomenal que acontece dentro da gente, quer dizer,
é altamente alquímico mesmo, né, gente, tá? E tem vários outros, sabe, várias outras vocalizações, vários outros mantras a serem explorados, tá bom? Existem os mantras mais usados pela gente, tá? Isso já tem em vídeo, tá bom? Vale vocês conferirem depois lá no YouTube, tá? No nosso canal, no Rosita Eclipse, com Y, tá? No final. E Rosita com Y também, então são 2 Y, né? Tá? E eu gostaria de deixar agora, antes da gente dar continuidade à nossa ladainha do livramento, decreto de proteção do Arcanjo Miguel e o nosso processo de autocura de implantes, eu gostaria de, para terminar agora a nossa sessão de vocalizações, tá? Propiciar aqui, tá? Um mantra muito empregado na religião, uma das linhas da religião budista, tá? Que é o Nam-myoho Renge Kyo, tá? Então, enfim, o significado é maravilhoso, que inspira perdão, inspira cuide de mim, inspira ó universo, dono de tudo, ó universo, eu quero isso, enfim, tá? Então, sempre pensamentos positivos e mantralizando, tá? Então, lembrando que nas sessões do budismo, eles vocalizam demais e ficam como a gente vai demonstrar apenas aqui, tá bom? Nós não temos autoridade, tá certo? Para poder exercitar direto, propiciar isso, porque existe vamos dizer assim, o instituto, né, o local apropriado para isso, tá bom? Então vamos lá, gente? Olha só que legal. Nam-myoho Renge Kyo, 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 que é o sutra, né? Já ouviram falar do sutra? O sutra é isso, tá? Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. É através de um mantra, uma dispensação dada energética, tá? A um objeto, algo aí, para poder fazê-lo de poder, tá certo? Eu não vou falar que sou adepto ou não, tá certo? Mas funciona, só que você fica preso a uma tradição, né, gente? Então eu acho tipo que tudo que é livre é bem-vindo, tá? Tudo que liberta é bem-vindo, tudo que aprisiona já é complicado, tá? Porque tudo que vier depois disso você vai ter que se continuar fazendo, senão você perde tudo aquilo, tá? Se assemelha até um carro em movimento, tipo, você está acostumado a andar na sua bicicletinha, de repente você pega uma carona, tá? E aí se você saltar daqui, você vai estar em alta velocidade, você vai se machucar, porque você vai voltar à velocidade da bicicleta, tá? Ou a pé até, tá? E de fundo vocês estão ouvindo o vendedor de gás, sempre passo por aqui, vendedor de tapioca, gás, vendedor de, como é que chama, ovos, vendedor de pão também, Cândida, é mó barato. Aqui, graças a Deus, gente, é maravilhoso, tá? Eu moro do lado de um shopping center, um dos mais famosos da Baixada Santista, que é o Praia Mar, tá? Do Mendes, não é verdade? E, enfim, fantástico. Do lado do Colégio dos Andradas, um colégio que passou agora para o município, tá excelente, né? Equipe, parabéns a toda a equipe, tá certo? E eu acho que a gente procurar acertar cada vez mais, né? E Santos procura acertar cada vez mais aqui no litoral de São Paulo, tá? No Brasil, tá bom? Então vamos lá, gente. Já demonstrado tudo isso, agora vocês podem se virar aí estudando. Vamos voltar à nossa programação normal, fazendo parte da nossa limpeza energética. Obviamente, deu um gás a mais nessa limpeza energética nossa agora. Agora eu vou sentar aqui, encostar aqui melhor, tá? Para poder continuar a limpeza energética. Vamos lá, ladainha do livramento. Quem tiver com a apostila em mãos, página 20, hein? Vamos lá? Senhor, livrai-me de toda tendência a cair em tentação. Senhor, libertai-me das correntes psíquicas das quais contribuem para o afastamento de Ti. Senhor, desplugai-me do comodismo do qual recebo através de projeções de pessoas ao meu redor. Senhor, livrai-me das injustiças das quais cometo diariamente comigo próprio.
Senhor, livrai-me da desobediência de não servir somente a Ti. Senhor, sabendo de que a ascensão significa, na verdade, novos acertos, tendo este conceito como base, renove minhas forças para que direcione somente para a Tua vontade, protegendo-me de todas as projeções maldosas, das quais contribuem para uma cegueira, da qual não mais faço parte, porque o Senhor é comigo sempre e protege minha verdadeira face. Por tudo que por Ti é consagrado, revele minha verdadeira alma gêmea e me proteja dos furtadores de energia disfarçados de encanto. Esta última agora é opcional somente para os solteiros. Por tudo que de Ti é revelado, revele-me somente o que provier do amor-luz. Livrai-me de toda a tendência a alimentar os egos, dos quais não fazem parte da postura da qual é perpetuada em Tua glória. Senhor, livrai-me do que não serve ao melhor de todos. Senhor, livrai-me do desespero que entrego para Ti. Senhor, livrai-me da tristeza que renova agora em alegria através de Ti. Senhor, diante de Ti eu me renovo. Renovo as forças de meu ser, pegando de volta as minhas armas, das quais somente a mim foram ofertadas. Senhor, que por Tua glória e santidade lhe entrego para sempre a minha obra, para que somente a Ti dela tenha direito, e a proteja de todas as intempéries, das quais já fomos avisados, mesmo antes de nós nascermos. Senhor, que todas as amarras, que todas as armadilhas e ciladas das quais ainda temos meios de cair, vos peço com devera humildade, livrai-me, Senhor, de mim. Senhor, que todo e qualquer devaneio que enviarem na minha fronte, restaure essa energia e transforme-as em aberturas de novos horizontes. Senhor, que as pedras que forem jogadas em meu corpo, que sejam levitadas para serem ancoradas para a construção do Teu templo em mim. Senhor, livrai-me de toda e qualquer tendência ao que nunca e jamais será vosso. Senhor, te peço clemência para não mais precisar sofrer. Senhor, não permita mais o mal dos outros me abater. Senhor, que a compreensão reine em pacificação permanente, alimentando o meu verdadeiro saber. Senhor, a Ti me refugio, pois sei que sempre é o verdadeiro abrigo e não há mais nada nem ninguém. Senhor, sei que tenho coisas importantes a fazer por Ti, por isso peço que livrai-me de todas as navalhas que possam estar contidas durante o percurso e as use a favor de Sua obra. Senhor, peço que me livre do veneno contido nesse cálice mortal. Senhor, livrai-me das torturas do mal. Senhor, livrai-me do processo consciente que envolve a coletividade e me renove pelo raio nobre da imortal igualdade. Senhor, revele-me na Tua missão. Senhor, se da luz eu venho e pela luz vou Te encontrar, desfaça toda ilusão que queira me desviar. Assim é agora e para sempre, com esta afirmação me torno consciente. Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus, uno que está dentro do universo, que nos promove a liberdade e nos devolve o verdadeiro progresso. Processo de autocura de implantes. Quem fizer, por favor, fique tranquilo. Pode ser que haja sensações, tá? Isso é sinal de que está saindo alguma coisa negativa de você, tá certo? Então vamos fazer tranquilo, se possível ficar 1h30 tranquilo, parado, tá? Sem sair muito de casa, enfim, ou sair do próprio trabalho, ficar ali tranquilo, sem puxar conversa, tipo, para discussão, nem nada, evitar situações tenebrosas, enfim, tá? É aconselhável, tá bom? Vamos lá? Enquanto o processo de autocura de implantes está se procedendo, tudo bem? Eu apelo ao Cristo para acalmar meus medos e para apagar todo mecanismo de controle externo que possa interferir com esta cura. E se alguém quer interceder por alguém que acha que está sofrendo, algum médium que está sendo vampirizado, ou até mesmo atacado por malfeitores espirituais, né, obsessores, enfim, tá, demônios, enfim, tá? Pessoas que estão nas drogas, perdidos, estão descontrolados, pessoas que estão acamadas na cama de um leito, né? Pessoas que estão, enfim, qualquer tipo de problema, tá? Seria ideal, se você for mãe ou pai dessa pessoa, ou tutor dessa pessoa, você pode fazer, tá? ou
exceto uma situação de emergência, qualquer um pode fazer, tá? Uma situação de socorro, tá? Você viu um acidente, sabe o nome da pessoa que se acidentou ali, você pode fazer por ela, mesmo não tendo um parentesco de hierárquico com essa pessoa, tá? Se essa pessoa já tem uma família, tá? No caso, é a esposa dessa pessoa, né? Ou o esposo dessa pessoa que tem autoridade de fazer por ela, de interceder por ela, tá? A pessoa tá perdida aí, não sabe o que tá fazendo da vida, né? Tá fazendo coisa errada, coisa que não é costumeira ela fazer, você pode fazer, tá? Ou o esposo, ou a esposa, ou ex-esposo, ex-esposa, enfim, pode fazer para interceder, tá bom? Vamos lá então, gente? Que é na hora justamente eu ser conhecido como, aí você declara o nome da pessoa e pode fazer por ela, tá? Vamos lá? Eu apelo ao Cristo para acalmar meus medos e para apagar todo o mecanismo de controle externo que possa interferir com esta cura. Eu peço ao meu ser superior que feche minha aura e estabeleça um canal crístico para os propósitos de minha cura, para que só as energias crísticas possam fluir até mim. Não se poderá fazer outro uso deste canal que não seja o fluxo de energias crísticas. Agora apelo ao Arcanjo Miguel da 13ª dimensão, para que cele e proteja completamente essa sagrada experiência. Agora apelo ao Círculo de Segurança da 13ª dimensão, para que cele e proteja e aumente completamente o escudo de Miguel, assim como para que remova qualquer coisa que não seja de natureza crística e que exista atualmente dentro deste campo. Agora apelo aos mestres tensionados e a nossos assistentes crísticos apoiados nas naves, para que removam e dissolvam completamente todos e cada um dos implantes e suas energias semeadas, parasitas, armas espirituais e dispositivos de imitação autoimpostos, tanto conhecidos como desconhecidos. Uma vez completado isso, apelo pela completa restauração e reparação do campo de energia original infundido com a energia dourada de Cristo. Convictos agora, hein? Eu sou livre, 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 eu sou livre. Eu, o ser conhecido como, declaro o nome em voz alta, nesta encarnação particular. Por este meio revogo e renuncio a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos e ou contratos de associação que já não servem ao meu bem mais elevado. Nesta vida, vidas passadas, vidas simultâneas em todas as dimensões, períodos de tempo e localizações ou onde quer mais da mente de Deus, eu agora ordeno a todas as entidades que estão ligadas com esses contratos, organizações e associações, às que agora renuncio, que cessem e desistam e que abandonem meu campo de energia agora e para sempre em forma retroativa, tomando seus artefatos, dispositivos de energia semeadas com vocês. Para assegurar isto, eu agora apelo ao Santo Espírito Shekinah, para que seja testemunha da dissolução de todos os contratos, dispositivos de energias semeadas que não honram a Deus Pai e Mãe. E isto inclui todas as alianças e seres que não honram a Deus Pai e Mãe como Supremo. Ademais, eu peço que o Espírito Santo testemunhe a liberação completa de todos os contratos, dispositivos de energias semeadas, tanto conhecidos como desconhecidos, que infringem a vontade de Deus Pai e Mãe. Eu declaro isto adiante e retroativamente, assim seja. Eu agora volto a garantir minha aliança com Deus Pai e Mãe, através do domínio do Cristo, e a voltar a dedicar meu ser inteiro, meu ser físico, mental, emocional e espiritual à vibração de Cristo desde este momento em diante em retroativo. Mais ainda, dedico minha vida, meu trabalho, tudo que penso, digo e faço, e todas as coisas em meu ambiente, que todavia me servem à vibração de Cristo também. Ademais, dedico meu ser à minha própria mestria, ao caminho da ascensão, tanto do planeta como o meu, havendo declarado tudo isto. Eu agora autorizo ao Cristo e ao meu próprio ser superior para que façam mudança em minha vida, para acomodar esta nova dedicação, e eu peço ao Espírito Santo que testemunhe isto também. Eu agora declaro isto às chamas masculinas e femininas de Deus, que seja escrito no livro da vida, que assim seja, graças a Deus. Ao universo e à mente de Deus inteira, e a cada ser nela, a todos os lugares onde eu tenha estado, experiências das quais tenha participado, e todos os seres que necessitam esta cura, já sejam conhecidos ou desconhecidos para mim, qualquer coisa que se mantenha entre nós,
Eu agora curo e perdoo. Eu agora apelo ao Santo Espírito Shekinah, ao Senhor Metatron, ao Senhor Maitreya e a Saint Germain, para que ajudem e testemunhem esta cura. Queridos, eu os perdoo por tudo o que necessite ser perdoado entre vocês e eu. Eu lhes peço que me perdoem por tudo o que necessite ser perdoado entre vocês e eu. O mais importante, eu me perdoo a mim mesmo por tudo o que necessite ser perdoado entre minhas encarnações passadas e meu ser superior. Estamos agora coletivamente curados e perdoados, curados e perdoados, curados e perdoados. Todos estamos agora elevados a nossos seres crísticos. Nós estamos plenos e rodeados com o amor do orar de Cristo. Nós estamos plenos e rodeados da dourada luz de Cristo. Nós somos livres de todas as vibrações de terceira e quarta dimensões de medo, dor e ira. Todos os cordões e laços psíquicos unidos a essas entidades, dispositivos implantados, contratos ou energias semeadas estão agora liberados e curados. Eu agora apelo a Saint Germain para que transmute e retifique com a chama violeta todas as minhas energias que me foram tiradas e as regresse a mim agora em seu estado purificado. Uma vez que essas energias regressam a mim, eu peço que esses canais através dos quais se drenava a minha energia sejam dissolvidos completamente. Eu peço ao Senhor Metatron que nos libere das cadeias da dualidade. Eu peço que o selo do domínio do Cristo seja colocado sobre mim. Eu peço ao Espírito Santo que testemunhe que isso se cumpra, e assim é. Eu agora peço ao Cristo que esteja comigo e cure minhas feridas e cicatrizes. Eu também peço ao Arcanjo Miguel que me marque com o seu selo, que eu seja protegido para sempre das influências que me impedem fazer a vontade do nosso Criador. E assim seja. Eu dou graças a Deus, aos mestres ascensionados, ao comando Ashtar, aos anjos e arcanjos, e a todos os demais que têm participado nesta cura e elevação contínua de meu ser. Sela, santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. A grande invocação, que do ponto de luz na mente de Deus possa fluir a luz da mente dos homens e que a luz dessa terra, que do ponto de amor no coração de Deus, possa fluir amor ao coração dos homens, que Cristo volte à terra, que do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito e as pequenas vontades dos homens, propósitos que os mestres conhecem e servem, que do centro a que chamamos a raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e mure-se a porta onde se habita o mal, para que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra hoje, e por toda a eternidade. Amém, graças a Deus. Em Lakesh, a centelha divina em mim saúda a centelha divina em ti. Namastê. Bom, ainda dentro da nossa apostila, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a página 14, tá? Que é a transmutação pessoal, autoaplicação da energia prana, desenvolvida por mim, tá? Canalizado através de mim, né? Tá? Pelo Ramatiz, certo? Então, nós desenvolvemos, né? Vamos dizer assim, né? A gente todo o meu tete a tete com ele, né? E ele me dá altas dicas e eu aprendo a desenvolver melhor. Ele me ensina como fazer a coisa, tá? Então, a mão direita emite energia, a mão esquerda tira energia. Então, temos ferramentas aqui transmutativas, de transmutação, tá? Então, é interessante a gente usar isso a nosso favor e com os nossos chakras. Então, eu convido a todos vocês, tá bom? A abrir a página 14 aqui, 15, né? 16 e 17, tá bom? Justamente para ter conhecimento sobre os chakras e essa função aqui, tá? Que é retirar do chakra sacro com a mão esquerda e aplicar no chakra umbilical com a mão direita por meia hora, por 30 minutos, tá? Sempre inspirando, né, luz e expirando trevas, tá? É um exercício, tá? Fantástico para fazer diariamente, uma vez por semana, aí vocês decidam, tá? Eu vou deixar livre agora, tá bom? Tá? Quem quiser fazer, faz. Depois, se quiser perguntar, tá? Na semana que vem você pode participar, ou terça ou quarta-feira, quando eu tiver. Fiquem atentos, coloca aí o nosso canal como favorito e você vai receber através do seu próprio e-mail quando a gente estiver online, tá? Ministrando a nossa programação, e aí você vai poder automaticamente
ter acesso, né, saber quando a gente estiver ao vivo e poder participar e perguntar, e participar desde o início da nossa limpeza energética, vai poder perguntar, e quem participar desde o início da nossa limpeza energética, tá? Ou seja, tem que mostrar interesse, tem que estar dentro da situação, tá bom? Porque senão interfere na nossa limpeza, entendeu? E aí pode perguntar mais sobre o assunto, tá bom? Eu costumo responder de acordo com os interesses das pessoas aí, tá bom? Então vocês perguntam mais sobre isso, sobre o chakra, sobre tudo mais, tá? Bom, vamos dar continuidade então, agora, com decreto, né, de proteção do Arcanjo Miguel. Vamos lá? Em nome, para finalizar nossa limpeza energética, né, muita concentração, muita fé, se coloquem no lugar melhor, tá? No melhor, tá bom? Sem abalo, sem lamento, sem nada. Porque ele não ficar ali se lamentando, tá? E se colocar em posição melhor, tá bom? Vamos lá? Em nome da amada e poderosa, triunfante presença de Deus, eu sou em mim, do meu bem-amado Santo Cristo pessoal e do Santo Cristo pessoal de todos os homens, do amado Arcanjo Miguel e Fé, e das suas legiões de anjos do relâmpago azul, do amado Lanelo, de todo espírito da grande fraternidade branca da Mãe do Mundo, e da vida elemental dos reinos do fogo, do ar, da água e da terra, eu decreto. Eu sou Miguel, 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 de pé na sua chama. Eu sou Miguel, 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 pelo nome de Deus eu sou. Eu sou Miguel, 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 do ardor da sua fé. Eu sou Miguel, 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 seu querido poder e amor. Eu sou Miguel, 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 sujeito à luz e amor. Eu sou Miguel, 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 a fé prometo defender. Eu sou Miguel, 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 dos homens luz em alistar. Eu sou Miguel, 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 seu das Américas defensor. Eu sou Miguel, 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 escudo da fé tenho comigo. Eu sou Miguel, 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 seu anel e espada também trago. Eu sou Miguel, 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 minha armadura é seu amor. Eu sou Miguel, 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 clarão azul vindo do céu. Eu sou Miguel, 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 por tua espada defendido. Eu sou Miguel, 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 comandante do Senhor. Eu sou Miguel, 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 suas legiões descem agora. Eu sou Miguel, 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 filhos da luz, vem defender. Em nome da amada, poderosa e triunfante presença de Deus, eu sou em mim, do meu bem-amado Santo Cristo pessoal, do Santo Cristo pessoal de todos os homens, do amado Arcanjo Miguel e Fé, e das suas legiões de anjos, do relâmpago azul, do amado Lanelo, de todo espírito da grande fraternidade branca da Mãe do Mundo, e da vida elemental dos reinos do fogo, do ar, da água e da terra, eu decreto. São Miguel, eu chamo por ti. Com tua espada de fogo azul, liberta-me agora. De divino poder e proteção, vem encher o meu mundo sobre o meu ser. Desfralda tua bandeira da fé. Raio azul transcendente na minha alma. Faísca, a graça de Deus, dá-me cura e fulgor. São Miguel, eu amo-te sim. Com tua imensa fé, inunda meu ser. De divino poder e proteção, vem encher o meu mundo sobre o meu ser. Desfralda tua bandeira da fé. Raio azul transcendente na minha alma. Faísca, a graça de Deus, dá-me cura e fulgor. São Miguel, e legiões de azul. Venham selar-me e manter-me fiel e leal. De divino poder e proteção, vem encher o meu mundo sobre o meu ser. Desfralda tua bandeira da fé. Raio azul transcendente na mesma faísca. A graça de Deus, dá-me cura e fulgor. Por tua chama azul eu sou saturado. Abençoada a armadura azul de Miguel, sou agora revestido. Por tua chama azul eu sou saturado. Abençoada a armadura azul de Miguel, sou agora revestido. Por tua chama azul eu sou saturado. Abençoada a armadura azul de Miguel, sou agora revestido. São Miguel à frente, São Miguel atrás. São Miguel à direita, São Miguel à esquerda. São Miguel acima, São Miguel abaixo. São Miguel, onde quer que eu vá, eu sou seu amor, protege aqui. Eu sou seu amor, protege aqui. Eu sou seu amor, protege aqui. Decreto, amada Astrea, preâmbulo do raio Rubi, em nome do eu sou, que eu sou Elohim, Sanjamin, Pórcia, Gurumala, Nelo, Padma, Sambhava, Kuain. E os 5 Budas de Ana, em nome do eu sou, que eu sou. Sanat Kumara, Gautama Buda, Senhor Maitreya, Jesus Cristo, Om Varokama, Kshobhya, Radhina, Sambhava, Mitaba, Mogaja, Nivajra, Sattva, Om. Em nome da amada, poderosa, triunfante presença de Deus, eu sou em mim. Da poderosa presença do eu sou. E do Santo Cristo pessoal dos guardiões da chama dos portadores da luz do mundo. E de todos que estão destinados a ascender nesta vida, pelo poder magnético do fogo sagrado investido na chama trina, que age no meu coração, eu invoco os amados poderosos Astrea e Pureza, Arcanjo Gabriel Esperança, o amado Serapis Bey, e os serafins e querubins de Deus, o amado Lanelo, todo espírito da grande fraternidade branca,
a mãe do mundo, a vida elemental do fogo, do ar, da água e da terra, para que coloquem os seus anéis e espadas cósmicos de chama azul dentro, através e em torno dos meus 4 corpos inferiores, dos meus 5 eletrônicos, dos meus chakras do coração, de todos os meus chakras, de toda a minha consciência, do meu ser e do meu mundo. Desprende-me, liberta-me, desprende-me, liberta-me, desprende-me, liberta-me, de tudo que está abaixo da perfeição divina e do cumprimento do meu plano divino. Ó amada Astreca, pureza de Deus, apareça aqui, à vista de todos, vontade divina, resplandecente, anel espalhado azul fulgor. Vem, responde ao meu chamado, envolve a todos em teu anel, anel espalhado azul fulgor, brilha e eleva em de luz. Liberta a vida do que é insensato, cai os fados e levem as almas até os seus braços de amor infinito, que brilhem de misericórdia no céu. Vem, responde ao meu chamado, envolve a todos em teu anel, anel espalhado azul fulgor, brilha e eleva em de luz. Anel espalhado das trevas, fulgure agora é esplendor branco azul, purifica meu ser, levando contigo medo e a dúvida, revelas a fé e a boa vontade. Vem, responde ao meu chamado, envolve a todos em teu anel, anel espalhado azul fulgor, brilha e eleva em de luz. Ó amada Astreca, preço de Deus, apareça aqui, ó, viste todos, vontade divina, resplandecente, anel espalhado azul fulgor. Vem, responde ao meu chamado, envolve a todos em teu anel, anel espalhado azul fulgor, aos jovens eleva em de luz. Liberta a vida do que é insensato, caem os fados, elevem as almas até os seus braços de amor infinito, que brilham de misericórdia no céu. Vem, responde ao meu chamado, envolve a todos em teu anel, anel espalhado azul fulgor, aos jovens elevam e enche de luz. Anel espada das trevas, fulgurem agora, resplendor branco azul, purifica meu ser. Levando contigo o medo e a dúvida, revelas a fé e a boa vontade. Vem, responde ao meu chamado, envolve a todos em teu anel, anel espalhado azul fulgor, aos jovens elevam e enche de luz. Ó amada Astreca, pureza de Deus, apareça aqui, à vista de todos, vontade divina, resplandecente, anel espada azul fulgor. Vem, responde ao meu chamado, envolve a todos em teu anel, anel espada azul fulgor, aos homens elevam e enche de luz. Libertas a vida do que é insensato, caem os fardos, elevam-se as almas, até os seus braços de amor infinito, que brilham de misericórdia no céu. Vem, responde ao meu chamado, envolve a todos em teu anel, anel espada azul fulgor, aos homens elevam e enche de luz. Anel espada das trevas, fulgurem agora, resplendor branco azul, purifica meu ser. Levando contigo o medo e a dúvida, revelas a fé e a boa vontade. Vem, responde ao meu chamado, envolve a todos em teu anel, anel espada azul fulgor, aos homens elevam e enche de luz. E com toda a fé eu aceito conscientemente que isso se manifeste, que se manifeste, que se manifeste. E com toda a fé eu aceito conscientemente que isso se manifeste, que se manifeste, que se manifeste. E com toda a fé eu aceito conscientemente que isso se manifeste, que se manifeste, que se manifeste. Aqui e agora com pleno poder, eternamente mantido onipotentemente, ativa em contínua expansão, abrangendo o mundo inteiro até que todos tenham ascendido totalmente na luz e sejam livres. Amado eu sou, amado eu sou, amado eu sou. Amém e graças a Deus. E é isso, gente. Eu vou finalizar, tá certo? Por hoje, a nossa limpeza energética, tá? Vou dar agora início ao encontro esotérico. Se houver participantes, quem estiver participando ao vivo, nesse horário tá todo mundo trabalhando, gente. Eu realmente não, às vezes não dá pra me fazer à noite e com um tempo muito frio pra mim poder ministrar, porque me esgota muito. Então eu tenho que realmente eu tenho que fazer mesmo agora durante o dia, tá? Com a presença do sol, né? Tá? Do dia, raio solar, tá bom? Pra poder manter a qualidade da minha limpeza energética, tudo bem? Tá? E depois, posteriormente, as pessoas podem participar, podem enviar perguntas.